Canal Preto FC no YouTube para falar do futebol brasileiro. Como está o futebol brasileiro? Com a palavra, um dos maiores jogadores da história, gênio da bola, Paulo Roberto Falcão. Hoje integrante até do programa Galvão e Amigos na TV Bandeirantes. Já foi jogador, técnico, treinou a seleção brasileira, treinou outros times e foi um dos maiores jogadores que eu vi jogar. Talvez um dos maiores número 5 da história, ou entre os 3 melhores, pelo menos para mim. Paulo Roberto Falcão foi entrevistado pelo João Paulo Capelanes na Rádio Bandeirantes, entrevista exclusiva, e falou primeiro o que o deixa irritado no futebol atual em relação ao futebol de antigamente. E ainda, durante a entrevista, falou sobre Ancelotti e sobre Neymar. Vamos acompanhar. No meu caso, que olhando os jogos, são irritantes, né? Por exemplo, jogar para trás, né? É um negócio assim, todo pega a bola, joga para trás, e é um negócio que não sei se arde o olho, mas arde um pouquinho a história do futebol que eu gosto, tá? Eu gosto de futebol para frente, então quem recebe a bola, principalmente os volantes, eles pegam a bola e jogam para trás toda hora, é um negócio assim que não é agradável de ver. Quando você recebeu a bola, você já tem que saber o que você vai fazer com ela, né? Talvez tenha sido fácil para Rivelino, para outras figuras, isso, para outros hoje talvez não tenha, não é fácil, mas enfim, eu falo alguma coisa, João Paulo, há bastante tempo sobre compactação, né? Principalmente aqui no Sul, né, que o pessoal gosta muito de marcação, volante, marcador e tal. Eu digo, o importante não é só isso, o importante é ter uma compactação, que os jogadores possam estar perto um do outro, né? Para que você possa ter capacidade de você passar por um, tem o outro. Mas se você tem um time muito espaçado, aí sim, você tem que ter marcador no meio campo, muitos marcadores para que você possa resolver isso quando você não tem a bola para tirar a bola. Mas eu acho que tem coisas que o futebol de hoje, e eu não gosto de fazer muitas comparações, né, porque sempre vão falar é saudosista, mas tem coisas que permanecem, né? Por exemplo, quando se fala hoje em treino de regenerativo, se chamava treino de recuperação para a gente. Quando se fala marcação alta, nós usamos, vamos marcar o adversário na saída de bola, que é rigorosamente a mesma coisa. Mas a gente que viveu anos todos de futebol, seguramente mais de quase 60 anos vivendo futebol, a gente, pegando as expressões de hoje, as expressões mudaram, mas o que se faz, dizia antigamente, o que se faz hoje nesse aspecto, só mudou o nome. A marcação baixa, a gente trabalhava assim, vamos deixar ele sair jogando e vamos pegar ele a partir do meio campo. Então você olha que não tem nenhuma diferença, o que a diferença são as expressões, né? Mas enfim, acho que o futebol, ele tem coisas boas, como tinha coisas boas antigamente, tinha coisas ruins, mas eu acho que a gente tem que acompanhar certamente essas mudanças, mas nunca esquecendo que se alguém hoje acerta é porque alguém errou lá atrás. Então isso me parece, ou se alguém erra hoje é porque alguém errou lá atrás. Eu acho que o futebol é uma coisa... O futebol não é difícil, difícil é saber interpretar as coisas que estão acontecendo no campo e saber usar as características dos jogadores que você tem na mão. E por que a nossa safra tem tanta dificuldade agora para revelar? Não só laterais, mas veja só, centroavante e um camisa 10, não, Falcão? Pois é, sabe que a história do camisa 10, né? Camisa 10 foi tão marcante, né? Do Pelé para cá, né? Mas quando se fala no 10, hoje em dia se fala no armador, né? No jogador que arma e tal. Eu acho que não existe a necessidade de ter um armador no time no meio campo, um 10, tá? Eu acho que não tem necessidade. Se você tiver laterais que possam fazer isso. Se você tiver um Júnior na lateral esquerda, você tem um Júnior, um lateral que está armando. Se você tem o Marcelo, que há muito tempo aqui, depois está no Real Madrid, também ele armava o jogo pela lateral. Pega o Daniel do outro lado, né? Você pega o Leonardo Moura, que jogou um tempo no Flamengo. Então tem laterais que fazem exatamente a função do armador. Então não necessariamente tem que ter um 10 que arme, até porque é difícil achar essa figura, né? É muito difícil achar um jogador com a 10. Quando a gente fala 10, a gente fala que tem duas expectativas. O 10, por exemplo, lá atrás, o 10 era assim. O 10 era o 8 de antigamente, né? Antigamente era o volante número 5. Você era um 10, né, Falcão? O segundo jogador de meio campo era 10 e o terceiro era o número 8, que era o que voltava para compor o terceiro de meio campo no 4-3-3. Então o 5 era o primeiro homem, o 10 era o segundo e o 8 era o que voltava para buscar o jogo e tal. Então, sei lá, vou fazer uma mistura. Clodoaldo, Rivelino e Leivinha, por exemplo. Né? Clodoaldo era 5, o Riva era 10
2008 era o Levinho, no caso de hoje, ou era o Zico, era o, sei lá, o próprio Neymar, se fosse o 8, né? Então mudou um pouquinho a estrutura do 10. Hoje o 10, normalmente, até porque mudou os números das camisetas hoje estão tão complicados, mas o 10 hoje é um jogador que é um pouquinho mais de frente, mais chegando, encostando no centroavante, embora as coisas estão tão difíceis para identificar um esquema tático, mas é mais ou menos isso. Então, eu acho que o importante é você ter um time que tenha qualidade, né? Eu acho assim, quando eu monto um time, quando eu estou treinador, o meu objetivo é montar um time que ganhe, né, João Paulo? É evidente, né? Um time que ganhe. Mas que ganhe jogando bem. E que possa dar uma alegria, que possa emocionar as pessoas. Então são 3 coisas fundamentais. Ganhar, claro que é importante ganhar, mas ganhar jogando bem e emocionando as pessoas. Porque se você ganha sem ter performance, você não vai ganhar até no próximo jogo, você pode perder. Então, mais importante, independente, é a performance. Se você tiver uma performance boa, um time bem organizado, defensivamente, ofensivamente, você vai ter muito mais possibilidade, mesmo perdendo um jogo, de ganhar os próximos, porque você tem consistência no time. E eu vejo tanta gente, tantos times ganhando um jogo assim, meio na dificuldade, 1-0 e tal, ganhando, mas tu vê que esse time não vai se sustentar, né? Não vai porque vai perder ali na frente, porque não tem a consistência de um time que vai chegar longe porque está jogando bem. Dá para acreditar, não no Ancelotti. No Ancelotti eu acredito de olhos fechados, porque ele é um monge treinador. Mas no tato com os atletas, como é que ele é no dia a dia, Falcão? Pela sua experiência. Essa é a grande vantagem que ele tem. Primeiro que trabalhou com muitos brasileiros, né? Muitos, sempre teve muita admiração pelo futebol brasileiro. Quando eu cheguei na Roma em 1980, e também recente tinha chegado do Parma. A gente acho que a gente tem uma diferença de 5 a 6 anos, talvez. E ele gostava muito da música brasileira, né? E eu gostava muito da música italiana. Eu brincava com ele da Champagne, que é a música Pepino de Capri, né? E ele me lembrava a música do Ei, meu amigo Charlie Brown, né? Do Menino de Pau. Então ele sempre gostou, depois como treinador, ele sempre tinha jogadores brasileiros no time dele, tá? Então ele sempre teve uma identificação muito forte com o jogador brasileiro e, consequentemente, com as características do jogador brasileiro. Então para ele não é nenhuma surpresa trabalhar com a cabeça do jogador brasileiro, né? No Milan ele teve um monte de jogadores, depois agora no Real Madrid, o último do time dele também. E ele tem muita capacidade de lidar com os atletas, né? Porque ele tem a história, ele tem o currículo, e o currículo mostra o conhecimento dele, o que ele ganhou, e ele é um líder fleumático, tá? Ele é um cara que não precisa falar muito para mostrar a liderança dele. E ele tem essa capacidade. Ele sempre disse que ele admira vários treinadores, mas a figura que ele mais às vezes utiliza como maneira de trabalhar é a do Lidholm, que era um sueco, que jogou na seleção sueca, que fez o primeiro gol contra o Brasil em 58, depois o Brasil ganhou de 5-2, foi treinador do Milan, foi meu treinador, foi treinador dele na Roma, uma figura também maravilhosa, entende? Um cara que a chegada dele já era observada por todos, porque tinha muito carisma, essa liderança de não precisar falar para aparecer essa liderança. Então eu acho que nós estamos muito bem com o treinador que nós temos. Eu acho que é um jogo, eu dizia para ele nas vezes, que eu fiz várias vezes, fazer conversar com ele sobre futebol nos lugares que ele teve, no Milan, no Real Madrid várias vezes, e eu sempre brincava com ele, com o filho dele, o David, que hoje está no Botafogo. Vocês têm que trabalhar, você tem que participar de uma Copa do Mundo como treinador, cara, eu dizia para ele. Porque tu não pode encerrar a tua carreira sem treinar num time, uma seleção, numa Copa do Mundo. Mas eu nunca imaginei que fosse o Brasil. Eu imaginava ele na Itália, ele qualquer lugar, na Europa. E fiquei muito feliz com a vinda para a seleção brasileira, muito, porque eu acho que ele tem essa capacidade, além de competência, nasceu para isso, né? Então eu confio muito nele. Em relação ao Neymar, que eu não te respondi, eu gosto muito do Neymar, sabe? Mas só que eu acho que o Ancelotti deixou muito claro, depende de ti. Quer dizer, tu que vai ser convocado por ti, pelo que você vem fazendo. Então eu torço para que ele possa se recuperar, né? Acho que seria importante a recuperação dele, mas bem fisicamente, ele voando fisicamente, porque certamente ele ajudaria muito a seleção. Mas se a gente olhar os últimos anos aí, a gente fica nessa dúvida, né? Mas eu continuo torcendo por ele, acho que a qualidade dele é uma qualidade acima da média. Esse Paulo Roberto Falcão, amigo de Ancelotti, amigo pessoal, e deixando claro, o Neymar só vai ser convocado pelo treinador se ele estiver muito bem fisicamente, porque tecnicamente
ele é indiscutível. Entrevista exclusiva de Paulo Roberto Falcão à Rádio Bandeirantes. Canal Prédio CFC no YouTube, muito obrigado pelo carinho e pela audiência, um grande abraço, deem like por favor e até a próxima.